Olá! A Igreja Batista da Graça disponibiliza as suas mensagens e reflexões nas plataformas digitais. Se quiseres continuar a receber, podes acompanhar-nos no Spotify e YouTube. Deus abençoe. Há dias em que o coração fica tão apertado que surgem mais dúvidas do que certezas. Perguntas como: será que Deus ainda tem poder para trazer luz à minha vida? Será que Deus ainda levanta mesmo quem já não sabe o que fazer na sua vida? Será que Deus consegue trazer paz ao caos que existe na minha caminhada diária? O texto de hoje irá ajudar-nos a responder a estas e a outras perguntas. Vamos abrir as nossas Bíblias em Isaías capítulo 9, versículo 1 até o versículo 7. Isaías capítulo 9, versículo 1 até o versículo 7. Isaías capítulo 9, versículo 1 até o versículo 7. E diz o seguinte, a palavra do Senhor: Mas para a terra que estava aflita não continuará a obscuridade. Deus nos primeiros tempos tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali. Mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. Tens multiplicado este povo, a alegria lhe aumentaste. Alegram-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa e como exultam quando repartem os despojos. Versículo 4. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. Porque toda bota que anda o guerreiro no tumulto da batalha e toda a veste revolvida em sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isto. Vamos orar. Bom Deus, nós queremos pedir para que tu fales através da tua palavra. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Então, o título da mensagem de hoje é A Luz Anunciada. O profeta Isaías vivia num tempo complicado. Israel, relembrar que Israel estava dividido em dois reinos. Israel, reino do norte, e Judá, o reino do sul. Em Judá davam grande importância aos aspectos exteriores da religião, embora as suas vidas estivessem cada vez mais afastadas de Deus. No norte, Israel tinha-se aliado à Síria para atacar Judá. Havia o caos total. Perante essa ameaça, Acaz, rei de Judá, em vez de confiar no Senhor, foi ter com a Síria, um povo pagão, à procura de socorro. As Escrituras mostram que Deus nunca aprovou alianças com povos pagãos, porque revelam um coração que não confia em quem Deus é e na sua proteção. Esta decisão então empurrou ainda mais a nação de Judá para as trevas espirituais. Entretanto, o norte tinha sido devastado. Zebulon e Naftali caíram nas mãos da Assíria e o capítulo 8 termina com um quadro de angústia, medo, escuridão. O povo, perante tudo isto, olha para a vida e sente: já não há saída. Já não há saída. E é precisamente neste cenário que Isaías se levanta para anunciar que a luz de Deus vai nascer onde já ninguém esperava ver esperança. Então vamos ver agora no versículo 1 e no versículo 2, a luz entra onde ninguém espera. Vamos ler novamente o versículo 1. Mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Deus nos primeiros tempos tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar além do Jordão, Galileia dos gentios. Então este versículo começa com uma viragem completa. O capítulo anterior termina com angústia, com medo, com escuridão. E de repente Isaías diz que a aflição não vai ter a palavra final.
A escuridão não vai durar para sempre. É como se Deus estivesse a dizer ao seu povo: o momento que vives não mostra tudo aquilo que eu ainda vou fazer. Não penses que aquilo que está a acontecer é o fim. Há muito mais. Eu vou continuar a fazer muito mais. E o detalhe mais surpreendente é onde Deus decide começar. Reparem no texto, ele começa precisamente nas terras de Zebulon e Naftali, as primeiras regiões que a Assíria tinha destruído. Na altura eram zonas vulneráveis, lugares que as pessoas já nem sequer valorizavam. Isaías olha para isto tudo e diz: Deus vai transformar estas terras em glória. Aquelas rotas antigas, o caminho do mar, a área além do Jordão, a Galileia dos gentios, tudo o que tinha sido sinal da vergonha e destruição, vai se tornar palco da grande intervenção divina. Olhando para Jesus, ele também inicia o ministério dele, justamente na terra que carregava maior sombra. Ele não começa em Jerusalém, o centro religioso, ele começa na Galileia. O que é que isto nos mostra? Que o centro da ação de Deus não é o lugar mais forte. Normalmente é no lugar mais frágil. A luz que Isaías anuncia mostra-nos que ela não nasce naturalmente dentro de nós, não é pelo esforço de ninguém. Deus faz história nos lugares que todos deixaram de valorizar, devolvendo vida onde nós pensávamos que já nada iríamos ver a acontecer. Depois de mostrar então essa luz, onde essa luz chega, Isaías vai mostrar o que essa luz faz. Vejam no versículo 2. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. Então Isaías fala de um povo que não vivia apenas um mau momento. Era um povo que vivia na escuridão espiritual, sem direção, ia tropeçar porque não havia luz para iluminar o caminho. De repente Isaías diz: eis que este povo vê uma grande luz. Isto mostra algo importante. Quando já não tens como sair, Deus entra na história da tua vida. A iniciativa na história da salvação sempre foi da parte de Deus. O reino da luz não funciona por mérito. O povo só tinha trevas para apresentar e mesmo assim Deus diz: eu vou agir. Isso traz descanso ao nosso coração, porque mostra que não depende da nossa força. É Deus, é sempre Deus. Nós na verdade sabemos o que merecemos. E mesmo assim Deus oferece luz. A luz não depende do estado das pessoas. Depende sempre da graça de Deus. Isaías quer que nós entendamos isto com clareza. Deus não ilumina as nossas vidas porque nós estamos fortes ou porque nós estamos na nossa melhor versão. Deus ilumina as nossas vidas porque Ele é bom. Nunca penses que é na tua força, nas tuas capacidades, na tua melhor versão. Não. Deus ilumina porque Ele é bom. Quando a sua luz chega, vidas destruídas encontram força, encontram esperança, até ao ponto de nós podemos dizer: eu já não conseguia levantar-me e Deus veio ter comigo e carregou-me. Este versículo lembra então uma verdade importante. Deus acende luz exatamente onde ninguém espera ver vida, até em lugares onde nós próprios já desistimos. Será que nós já sentimos que alguém está demasiadamente longe para que algo mude? Será que nós já sentimos que há alguém que está tão longe de Deus que já não achamos que há esperança para as suas vidas? Quem nunca pensou que já não havia caminho de regresso depois de uma queda sua? Que se calhar Deus já não iria querer nada comigo porque fiz algo impensável. Isaías 9 desfaz essas ideias. Onde deixas de ver futuro, Deus começa a escrever a sua história. Se Ele acendeu luz em Zebulon e Naftali, continua a acender luz, continua a dar luz em vidas quebradas, em famílias feridas, em corações cansados. Deus tem poder.
E porquê? Porque o amor de Deus não muda. Nós mudamos, nós falhamos, Deus não muda. Romanos 5,8 mostra que a realidade, mostra a verdadeira realidade. Jesus amou-nos no nosso pior. Essa é a mensagem do Advento. Jesus amou-nos no nosso pior. E se Ele nos amou quando não éramos amáveis, por que é que deixaria de amar agora? Quando o diabo nos quer derrubar, ele tenta fazer-nos achar que Deus já não quer nada connosco, Deus já não nos ama, Deus já não olha para nós. Como é que se vai importar com a minha vida depois de eu ter feito o que fiz? Lembra-te, para Deus nunca é tarde, nunca é longe demais, nunca é escuro em demasia. E quando a sua luz chega à vida, à força, à esperança, há caminho de regresso. Deus muitas vezes começa a virar a história no lugar que parecia mais esquecido. Por isso, não desistas de ninguém. Não desistas de orar pela vida de ninguém. Porque Deus continua a dar futuro quando nós pensamos que o passado já os tinha destruído. Quando nós achamos que o passado já tinha destruído a vida de alguém, que já não há mais futuro, Deus levanta a luz e mostra o seu poder. Então, em primeiro lugar, a luz entra onde ninguém espera. Em segundo lugar, nós vamos ver, versículo 13 até ao versículo 5, que a luz levanta quem já não tem forças. A luz levanta quem já não tem forças. Versículo 3. Tens multiplicado este povo, a alegria tens aumentado. Alegrem-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa e como exultam quando repartem os despojos. Quando a luz de Deus então chega, meus irmãos, não se limita apenas a mostrar o caminho. Esta luz não ilumina apenas, ela levanta. Isaías diz que Deus multiplica o povo, e no original, este verbo é usado para falar muitas vezes da restauração depois do juízo de Deus. A ideia é esta: aquilo que parecia reduzido, enfraquecido ou quase perdido, volta a crescer nas mãos de Deus. A história não termina no momento da perda. A história ganha vida quando Deus decide agir. E é interessante, reparem novamente no texto, que Isaías não fala apenas do crescimento. Ele fala de alegria. Aquele sentimento que todos nós desejamos, aquele sentimento que nós queremos, aquele sentimento que nós lutamos diariamente, ter alegria. E há um detalhe precioso. O povo não se alegra por causa das circunstâncias. O povo alegra-se diante de Deus. Isto mostra-nos o quê? Que a alegria deles não depende daquilo que possuem, depende sim de quem está com eles. A nossa alegria não deve depender das circunstâncias. A nossa alegria deve depender de sabermos que Deus está connosco. E se assim for, nós nunca vamos perder a alegria, porque Deus está sempre connosco. Para explicar isto, Isaías recorre a duas imagens muito conhecidas para aquele povo. A alegria da ceifa, isto é, o alívio de quem esperou meses até ver o fruto. Em segundo lugar, a alegria de repartir os despojos, o momento em que a vitória devolve aquilo que parecia ter perdido. Estes dois quadros mostram que quando Deus faz resplandecer a sua luz, Ele recupera aquilo que o medo tinha roubado. Ou seja, Deus restaura aquilo que o medo muitas vezes retira da nossa vida. O quê? A paz. Uma pessoa com medo não tem paz. Uma pessoa com medo não tem ânimo. Uma pessoa com medo não tem força para enfrentar o dia e coragem para continuar o seu caminho. Não é libertador saber que a verdadeira alegria vem da presença de Deus e não da abundância? Estamos na época natalícia, onde achamos que um bom Natal é quando nós conseguimos ter ou dar as coisas que os outros precisam. E devemos então voltar a colocar o foco em Jesus Cristo e usar estes tempos para falarmos de Jesus e da sua presença. Deus levanta quem já não tem forças. Ele não levanta porque somos fortes, levanta porque Ele é bom. Versículo 4.
porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros e o cetro do seu opressor, como no dia dos medianitas. Então, agora Isaías usa 3 imagens fortes para descrever a condição do povo. Em primeiro lugar, um jugo que submetia. Em segundo lugar, uma vara que feria. Em terceiro lugar, um cetro que controlava cada passo. O que é que estas 3 imagens mostram? É o retrato de quem vive cansado e preso a um peso que já não consegue suportar. De quem acorda e pensa, eu já não sei se vou continuar muito mais tempo. Eu já não tenho força para viver. Se Deus me levasse hoje, olha, terminavam todos os meus males. É este o quadro que Isaías está a falar. Isaías agora afirma que Deus quebra tudo isso, quebra todos esses sentimentos. Não foi o povo que se libertou, não foi o tempo que resolveu, o tempo resolve tudo, não. Foi Deus que entrou e partiu aquilo que nenhuma força humana conseguia partir por si só. É Deus quem age. Quando Isaías recorda, reparem no texto, o dia dos medianitas, está a trazer à memória a vitória de Gideão. Relembrar Gideão, a vitória de Gideão aconteceu quando 300 homens venceram um exército. Humanamente era impossível, mas a vitória era divinamente garantida. É esse tipo de intervenção que Isaías está a mostrar ao povo. Deus faz aquilo que está fora do alcance humano. Deus dá a vitória. E Isaías não está a falar apenas da opressão política. Está a falar da opressão espiritual, do peso espiritual que todos nós carregamos. O jugo do pecado que insiste em voltar. A culpa que permanece. Os ciclos que nós não conseguimos quebrar. São pesos reais e só Deus consegue quebrar. Só Deus. Não é pelas tuas forças. Nunca será pelas tuas forças, porque também nunca foi pelas tuas forças. É Deus que quebra. Por isso, Jesus, em Mateus 11, 28 a 30, volta a esta imagem e diz que o jugo de Jesus é suave e o seu fardo é leve. A promessa de Isaías cumpre-se assim no próprio Cristo. Ele não só retira o jugo que nos esmagava, como coloca sobre nós um jugo que traz descanso. Tira o peso que quebrava o nosso coração e dá-nos, oferece-nos um caminho que levanta. Um caminho que cura. É assim que Deus trabalha. Transforma aquilo que parecia destruir e volta a dar vida. Isaías queria que o povo entendesse isso. E nós também precisamos de entender. Há pesos que não foram feitos para carregarmos sozinhos. Há batalhas que nós não vencemos com a nossa força, mas com a entrega da nossa vida a Deus. Só há verdadeira liberdade quando Deus intervém. A luz que levanta também quebra o que nos prendia ao chão. Vamos ver isso no versículo 5. Porque toda a bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha e toda a veste resolvida em sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Isaías mostra o resultado natural da luz que levanta. Depois de o jugo ser quebrado, aparece a imagem da paz tão completa que os instrumentos de guerra deixam de fazer sentido. Ou seja, quando há paz, não há instrumentos de guerra. As botas gastas do combate e as roupas manchadas de sangue são lançadas ao fogo. Porque a vitória de Deus apaga até aquilo que lembrava conflito e medo. As botas gastas do combate e as roupas manchadas de sangue são lançadas ao fogo, porque a vitória de Deus apaga tudo o que lembra conflito e medo. Tudo será esquecido. Estas peças não eram só objetos, eram marcas de dias duros e de opressão constante. Isaías diz que Deus vai pôr fim a tudo isto. A pessoa que vive assim em modo de sobrevivência volta a respirar, volta a haver segurança, volta a haver tranquilidade porque Deus está a agir.
Quem nunca pensou, eu já não aguento. Deus é Deus e eu estou a viver isto? Como é que Deus é bom e há esta miséria? Será que Deus ainda levanta a minha vida, a minha família, a minha igreja? Isaías responde que sim. Só Deus desfaz o que nos esmagava. Só Ele traz paz à vida que vive em guerra. Deus levanta-nos quando nós estamos no chão. A luz que Deus acende devolve força para caminhar, dá descanso ao coração e devolve a alegria. Por isso quero perguntar, que peso é que estás a carregar? Que guerras é que estás a lutar que querias que Deus terminasse? Isaías então está a preparar agora o terreno para aquilo que vem a seguir. Esta paz não aparece do nada. Tem origem numa pessoa muito concreta. Tudo o que vimos até agora aponta para alguém que trará luz, libertação e a paz verdadeira. A luz de Deus levanta quem já não tem forças e prepara-nos para ver tudo o que Ele tem. Olhamos para este texto, nós vemos que a libertação aparece primeiro e só depois o libertador é revelado. É muito interessante. A libertação vem primeiro e só depois o libertador é revelado. Sabem porquê? Porque a graça vem primeiro e a explicação vem depois, para nos mostrarmos que a graça não é por mérito, é pela bondade de Deus. Então, vimos a luz entra onde ninguém espera. Em segundo lugar, a luz levanta quem já não tem forças. E agora, em terceiro lugar, vemos a luz revela o Rei. Versículos 6 e 7. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Isaías chega ao ponto alto do capítulo. Depois das trevas, cansaço e jugo pesado, a resposta de Deus surpreende. Deus não traz paz às guerras com o exército. Deus não responde às guerras, ao caos com o exército. Sabem o que é que o texto nos diz? Deus responde ao caos da tua vida com um menino. Deus responde à tragédia da nossa vida com um bebê. O rei esperado entra assim de uma forma que ninguém imaginava. A grandeza chega em vulnerabilidade para revelar o único rei cujo governo não terá fim. É um filho que nos é dado do próprio Deus e sobre os seus ombros repousa um governo que nenhum ser humano conseguia carregar. Os nomes de Isaías apresentam quem é este rei e o que ele faz na vida real. Reparem novamente no texto. Este bebê iria ser o maravilhoso conselheiro. É só uma expressão. Maravilhoso conselheiro. O povo estava perdido nas suas decisões. E nós conhecemos bem essa sensação de estar perdido nas nossas decisões. Nós temos de tomar, dizem que cerca de 10 mil decisões por dia. Então é normal ficarmos perdidos. E o povo estava perdido nas suas decisões. Este rei diz que orienta o povo com uma sabedoria que nunca falha. Mostra assim caminho no meio da confusão e traz direção quando há muito ruído à nossa volta. Lembremos-nos, maravilhoso conselheiro. Se precisas de conselhos, procura um maravilhoso conselheiro. Ele também será, ou é, Deus forte. Este menino não é frágil. Ele é forte. Porquê? Porque ele é Deus. A nossa fraqueza não o afasta. Aproxima-o ainda mais para ele revelar a sua força na nossa fraqueza. Ele protege quando o medo cresce.
Permanece quando todos os outros falham, porque Ele é o Deus forte. Ele também é, em terceiro lugar, o Pai da eternidade. Quando Isaías usa este título, no original a palavra Pai não é apenas o Pai da Trindade. Descreve a forma como o Messias reina. Nos tempos antigos, Pai era um modo de falar de um rei que protegia, sustentava, assumia a responsabilidade pelo seu povo. Era a imagem então do cuidado firme, direção segura e presença. Isaías junta isto à ideia de eternidade, para mostrar que o cuidado deste rei nunca terá fim. Estarei convosco até à consumação dos séculos. Ele não muda com as circunstâncias. É o rei cujo amor não expira, cuja fidelidade não acaba e cuja presença não desaparece. Não há linhas pequenas no contrato de filiação com Deus que nos vão dizer: Cristina, se tu fizeres alguma coisa de errado, o amor de Deus termina. Não há cláusulas, não há linhas pequenas. Deus vai amar-nos até ao fim. Não há nada nem ninguém que nos possa separar deste amor. É o Rei que cuida para sempre. Em último lugar, diz-nos o texto, Príncipe da Paz. Ou seja, Ele não traz mais caos. Ele estabelece a paz. Paz com Deus, porque trata da culpa. Paz no coração, porque acalma as nossas ansiedades, aquelas que ninguém vê. Paz entre as pessoas, porque cura aquilo que o pecado estragou. Foi esta paz que os anjos anunciaram no nascimento de Jesus em Lucas 2,14. E Isaías declara que o governo deste rei vai crescer, que a paz não terá fim e que a justiça será firme. Este rei não é um entre muitos, é o rei final, o único que coloca tudo no seu lugar. Isaías ainda acrescenta mais. Reparem na parte final do versículo 7. Isto tudo vai acontecer por uma razão simples. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Mais uma vez, não depende de nós. Depende de Deus que cumpre aquilo que promete. O que é que significa isto para ti? Quando não sabes o que fazer, Ele é um maravilhoso conselheiro. Quando já não tens força, Ele é o Deus forte. Quando o futuro te assusta, Ele é o Pai da eternidade. Quando o coração se inquieta, Ele é o Príncipe da Paz. A renovação da tua vida não começa quando tentas mais uma vez. Começa quando te rendes ao Rei, que faz o que não conseguirias fazer. E se tudo isto aponta para a luz que Deus acende, a pergunta final é simples: o que é que nós vamos fazer com esta luz? Há muitas luzes que prometem segurança. Isaías mostra que a verdadeira luz é a única que tem realmente segurança. E há uma verdade que atravessa todo o capítulo e atravessa toda a vida cristã. A luz chega a sítios onde ninguém espera para formar vidas que ninguém imagina. A história mostra-nos que a luz chega a sítios onde ninguém espera para formar vidas que ninguém imagina. Quando o coração aperta e quando surgirem mais dúvidas do que certezas, lembra-te de Isaías 9. Esse texto responde exatamente a esses dias. Se ele fez isso em Isaías 9, ele continua a fazer hoje. Não desistas da tua vida. Não desistas da vida de ninguém. Esta é a mensagem do Advento. Não desistas da tua vida. Não desistas da vida de ninguém. Porque Deus é bom.